Opa rapaziada, vocês estão bom? Eu sou o Matt, eu costumo fazer vídeos sobre ordem paranormal, porém, ultimamente eu tenho assistido o QSMP depois da entrada dos brasileiros e percebi que alguns personagens cabiam muito no sistema de RPG do Ordem Paranormal. Então eu fiz um teste. Fiz um vídeo fazendo a ficha do Forever e do Celt, e olha só, deu muito certo e eu gostei muito do resultado. Então eu decidi ir um pouco além, e hoje eu resolvi fazer a ficha de todos os personagens da Ordem Teoritas. Antes de tudo, temos alguns problemas. Tem muita gente na Ordo Teoritas hoje em dia, mas eu resolvi fazer só quem tá listado na Wiki. 2. Não tem só brasileiro na Ordem, então eu decidi legendar o vídeo para inglês e espanhol também. E 3. Por não ter só brasileiro, é muito improvável que eles conheçam o sistema de Ordem Paranormal. Então, no começo desse vídeo eu vou dar uma explicada em como o sistema de Ordem Paranormal funciona. Vamos lá. Um conceito muito importante que quase todo RPG de mesa tem são os atributos. Em ordem paranormal temos 5 atributos: agilidade, intelecto, vigor, presença, que é carisma e beleza, e por último força. A cada um desses atributos que você tem, você adiciona mais um D20 na sua rolagem. Cada atributo tem uma série de perícias em que você pode escolher ser treinado ou não. Obviamente tem um limite de escolha para tantos atributos e perícias, mas eu não quero me aprofundar muito nisso. Também temos a origem, que era o que o personagem fazia antes de entrar em contato com o paranormal e encontrar a ordem. Temos também as classes, que são as seguintes: combatente, um agente focado mais em combate do que em outras coisas, especialista tendo seu foco tanto em combate, mas principalmente em investigação. Obviamente o combatente é mais habilidoso no combate do que o especialista, e o ocultista, que é aquele agente que foca em usar o paranormal ao seu favor, aprendendo rituais e tudo mais. Cada uma dessas classes tem subclasses e poderes exclusivos para elas. Dentre eles compartilham um poder em específico: transcender. Uma forma de se conectar com o outro lado, podendo aprender poderes paranormais e rituais sem nem ser um ocultista. Em ordem paranormal temos 5 elementos: sangue, o elemento do sentimento; conhecimento, o elemento da sabedoria; energia, o elemento do caos; morte, o elemento da morte, fim e tempo; e o medo, que é infinito e é uma incógnita até hoje. Esses elementos são mais fortes contra alguns e mais fracos contra outros. Sangue é mais forte do que conhecimento, conhecimento é mais forte que energia, energia é mais forte que morte, e morte é mais forte que sangue. E o medo não é forte nem fraco contra nenhum. Diria inclusive que ele é um enigma. Além disso, tem a exposição paranormal, que é basicamente o modo de definir o nível do personagem baseado no quão exposto ao paranormal ele é. Deixei todos eles com 65% de Nex para equilibrar, mas mesmo assim dando para fazer algo legal. Enfim, agora que vocês já entenderam alguns conceitos básicos, caso você queira saber mais sobre a história, aqui ele fez uma thread para não falantes de português, explicando mais ou menos a lore do RPG. E também a equipe T está legendando os episódios do RPG, e até então temos a primeira temporada inteira legendada, e a segunda temporada está legendada até o episódio 11 atualmente. Enfim, acho que agora a gente pode ir para as fichas. Então, vamos lá. Começando aqui com a ficha do Bad Boy Halo. Eu escolhi a origem de lutador por conta do passado dele com Hardcore Games. E a classe eu escolhi Ocultista Lâmina Paranormal, que é o ocultista que tem facilidade a combinar suas armas corpo a corpo ou longa distância com seus rituais. A origem de lutador me dá a habilidade de mão pesada, em que eu somo mais 2 quando rolo os dados de dano para um ataque corpo a corpo. Com 10% de Nex, a trilha de Lâmina Paranormal te dá a habilidade de Lâmina Maldita, onde você ganha o ritual de amaldiçoar a arma com um elemento à sua escolha, e ele vai custar menos 1 PE que o normal. E também pode lutar usando a perícia de ocultismo ao invés de usar a perícia de luta ou pontaria. Com 40% de Nex, você ganha a habilidade de Gladiador Paranormal, onde você ganha 2 PE temporários que duram até o final da luta, para cada ataque corpo a corpo no qual você acertar. Com 65% de Nex, ganha a habilidade Conjuração Marcial, na qual toda vez que você faz um ritual que dura uma ação padrão para ser feito, você pode gastar 2 PE para fazer um ataque corpo a corpo com uma ação livre. Além disso, com 50% de Nex, você ganha a habilidade Versatilidade, em que te permite pegar um poder de classe adicional ou a primeira habilidade de uma trilha que não seja minha. Eu decidi pegar o poder de classe adicional e, igual todos os outros poderes de classe, eu decidi transcender e pegar poderes paranormais. Peguei Sangue de Ferro, que eu ganho mais 2 pontos de vida por nível de exposição que eu tenho. Lembrando que em ordem paranormal a contagem de nível é feita de 5% em 5%, então nível 1 seria o 5%, nível 2 seria 10% e por aí vai. Além dele eu peguei Sangue Vivem, que sempre que eu fico machucado, que é uma das condições do livro, recebe Cura Acelerada 2, que é um poder que normalmente só monstros têm. Peguei Sangue Fervente, que quando você está machucado você também recebe mais 1 de agilidade ou força, a sua escolha. Esses atributos obviamente voltam ao normal a partir do momento que você sai da condição de machucado. Peguei o poder Aprender Ritual e aprendi o ritual Perturbação.
E peguei por último o poder Expansão de Conhecimento, que te permite pegar um poder de classe de uma classe que não seja minha. Então eu peguei o poder Ninja Urbano de Especialista, em que eu ganho proficiência com armas táticas e ganho mais 2 no cálculo para dar dano com elas. Nos rituais eu peguei Amaldiçoar a Arma de Elemento de Sangue, Distorcer a Aparência de Sangue, Armadura de Sangue, Cicatrização de Morte, Embaralhar de Energia, Decadência de Morte e Consumir Manancial de Morte. De segundo círculo eu resolvi pegar Eco Espiral de Morte, Invadir Mente de Conhecimento, Localização de Conhecimento, Tela de Ruído de Energia, Aprimorar Físico de Sangue, Descarnar de Sangue, Transfusão Vital de Sangue e Velocidade Mortal de Morte. De terceiro círculo eu peguei Mergulho Mental de Conhecimento, Vidência de Conhecimento e Salto Fantasma de Energia. Além disso eu também peguei com 50% de Nex Afinidade Elemental, com o elemento de sangue que dá alguns benefícios para ele, tipo ele não ter que usar componentes ritualísticos para fazer ritual desse elemento. No inventário do Bad eu peguei a espada e coloquei em mod tático para poder sacar ação livre, Cruel para somar mais 2 no cálculo do dano e Perigosa para aumentar mais 2 na margem de crítico. Então ficou assim a espada do Bad, e isso é sem contar os buffs do ritual de amaldiçoar a arma que ele tem. Peguei também o manto do Bad Boy, que é uma vestimenta aprimorada que me dá mais 5 de ocultismo, e componentes ritualísticos de todos os elementos menos de sangue porque ele tem afinidade. Nas perícias dele eu peguei reflexos, investigação, ocultismo, sobrevivência, tática, diplomacia, enganação, intimidação, percepção, vontade e fortitude. Os atributos dele ficou com 1 de agilidade, 4 de intelecto, 0 de vigor, 4 de presença e 2 de força. Então, os status dele ficou com 62 de vida, 80 de sanidade e 104 de PE. A defesa passiva dele ficou com 11, a esquiva ficou com 21 e o bloqueio ficou com 10. Enfim, essa foi a ficha do Bad, mas como a gente tem muita coisa pela frente, vamos logo para a próxima ficha, que é a do meu mano Fish, o Giga Shed da ilha. Aqui na ficha do Fish eu decidi escolher a origem de atleta por 2 motivos. Porque não tinha origem de nômade ou algo parecido, e também achei que atleta iria combinar mais, já que ele tem uma academia e é fit, né? De classe eu escolhi combatente e guerreiro, porque foi a que eu achei que mais combinaria com ele. A origem de atleta te dá habilidade 110%. Em que quando você faz um teste de perícia que usa força como atributo, exceto luta e pontaria, você pode gastar 2p para receber mais 5 nesses testes. Com 10% de Nex você ganha habilidade técnica letal, em que a sua margem de crítico aumenta em mais 2. Com 40% de Nex ganha a habilidade Revidar, em que sempre que bloqueia um ataque pode gastar uma ação de reação e 2 PE para fazer um ataque corpo a corpo no inimigo que te atacou como ação livre. Com 65% de Nex ganha a habilidade Força Opressora, que quando você acerta um ataque corpo a corpo, você pode gastar 1 PE para realizar a manobra de derrubar ou empurrar contra o alvo do ataque como ação livre. Se escolher empurrar te dá mais 5 a cada 10 pontos de dano que der, e derrubar, se você vencê-lo em um teste de força, pode gastar 1 PE para fazer um ataque adicional ao alvo caído, sem falar que ele vai ter que gastar uma ação de movimento para se levantar na próxima rodada. Com versatilidade eu peguei o primeiro poder da trilha de Tropa de Choque, que você ganha mais 1 ponto de vida para cada nexo que você upa, e também adiciona o seu vigor no cálculo do bloqueio. Nos poderes de classe eu peguei Proteção Pesada, em que eu ganho proficiência com Proteção Pesada, Tanque de Guerra, no qual me dá mais 2 de defesa quando eu uso Proteção Pesada, e além disso eu transcendi e peguei Sangue de Ferro, onde eu ganho mais 2 pontos de vida por nex, e Sensitivo, onde eu ganho mais 5 de Diplomacia, Intimidação e Intuição, além de afinidade com conhecimento que eu peguei pra ele. Porque eu sei que ele é muito shed, combina muito com o elemento de sangue, mas quem acompanha a história do Fit, tanto no 2B2T, tanto no QSMP, sabe o quanto esse cara combina com o elemento de conhecimento. No inventário eu peguei uma marreta, que era o mais próximo de um tridente que eu achei, e ficou até que bem parecido com as modificações que eu fiquei. Peguei um mod tático para eu conseguir sacar ela como ação livre, perigosa, que aumenta a minha margem de crítico em mais 2, e também coloquei uma maldição de energia chamada Empuxo, que te permite arremessar armas não arremessáveis a alcance curto e causar mais 1 dado de dano do mesmo tipo usando essa arma dessa forma. E muito similar ao tridente, ele volta para sua mão voando. Eu sinceramente nem sabia que dava para fazer isso em ordem paranormal. Eu tava mexendo nos itens amaldiçoados e eu achei isso. Também peguei obviamente a produção pesada dele, uma granada de atordoamento, um cicatrizante que serve para curar a vida, uma vestimenta nômade, que é uma roupa leve que traz muita mobilidade para ele, então ela dá mais 5 em atletismo, bolsos táticos que tem muitas coisas como mapas da ilha com as localizações mais favoráveis para ele se posicionar durante uma batalha e que dá mais 5 em tática para ele. Também peguei um equipamento de sobrevivência que se consiste em barracas, cordas e coisas importantes caso ele precise acampar de repente, e que obviamente também me dá mais 5 de sobrevivência. Nas perícias eu peguei acrobacia, reflexos, atletismo, luta, tenho mais 5 de intuição por causa do poder,
investigação, 10 de perícia treinada e mais 5 de diplomacia do poder, enganação, mais 5 de intimidação por conta do poder também, vontade e fortitude. Nos atributos ele ficou com 1 de agilidade, 4 de intelecto, 2 de vigor, 1 de presença e 3 de força. Os status dele ficou com 133 de vida, 48 de sanidade e 26 de PE. A defesa passiva dele ficou com 23, a esquiva ficou com 33 e o bloqueio dele ficou com 12. Enfim, foi assim que ficou a ficha do Fish. Eu achei que ficou bem fiel e sinceramente é uma ficha bem boa. Mas enfim, agora vamos logo lá para a ficha do meu mano Maximus. Aqui na ficha do Maximus eu escolhi a origem de TI porque a gente não sabe muito do passado do Max e também eu achei que iria combinar. E de classe eu peguei especialista técnico. A origem de TI te dá a habilidade motor de busca, onde sempre que tiver acesso à internet, a critério do mestre você pode gastar 2 PE para trocar um teste de perícia qualquer por um de tecnologia. Com 10% de Nex te dá a habilidade inventário otimizado, onde você soma seu intelecto no cálculo por limite de inventário junto com força. Então, como 1 de força é igual a 5 espaços, se tivesse 1 de força e 2 de intelecto, você teria 15 espaços. Com 40% de Nex ganha a habilidade Remendão, onde você pode gastar uma ação completa e 1 PE para remendar um item quebrado que vai durar até o final da cena. Além disso, qualquer equipamento geral tem sua categoria diminuída em 1 para você. Com 65% de Nex ganha a habilidade Improvisar, onde você pode juntar os materiais ao seu redor e pode escolher um equipamento geral para improvisar. Você gasta 2 PE em uma ação completa e mais 2 PE para cada nível de categoria do item que você quer criar. Assim você criando uma versão funcional do item que, obviamente, se os materiais do local condizirem com o item no qual você quer fazer, o que fica a critério do mestre também. De poderes de classe eu peguei a habilidade Hacker, onde você ganha mais 5 no teste de tecnologia quando o intuito é invadir algum sistema. Transcendi e peguei golpe de sorte com afinidade, onde aumenta mais 1 na margem de crítico e aumenta mais 1 no meu multiplicador de crítico. E peguei Aprender Ritual 2 vezes, pegando o ritual Amaldiçoar Tecnologia e o Cinerária, além de afinidade com energia, que eu peguei porque se esse cara não é a maior representação do caos que existe, eu não sei quem é. No inventário eu peguei um revólver com mod tático, mira laser e calibre grosso, que aumenta o dano da minha arma em mais um dado do mesmo tipo, então ele ficou assim. Peguei balas curtas, proteção leve, um notebook modificado, que é um utensílio aprimorado que me dá mais 5 em testes de tecnologia. Peguei uma vestimenta aprimorada de energia, que eu imaginei sendo aquele sobretudo do Max, só que por dentro tem vários cabos de energia conectando nele. E essa vestimenta dá mais 5 em testes de tecnologia para ele também. Peguei uma lanterna tática e um cicatrizante. Nas perícias eu peguei pontaria, reflexos, atualidades, ciências, investigação, ocultismo, sobrevivência, tática, tecnologia, artes, diplomacia, enganação e vontade. Nos atributos ele ficou com 3 de agilidade, 4 de intelecto, 1 de vigor, 3 de presença e 0 de força. Os status dele ficou com 65 de vida, 64 de sanidade e 78 de PE. A defesa passiva dele ficou com 18, a esquiva ficou com 28 e o bloqueio ficou com 0. Enfim, foi assim que ficou a ficha do Maximus. Eu gostei, até porque ela é muito boa, dá pra você fazer vários combos com os utensílios e rituais que eu peguei pra ele, que dão buffs na perícia de tecnologia. Mas enfim, agora que a gente fez a ficha do Maximus, vamos logo lá pra ficha do Royero, nosso guapito. Vamos lá. Aqui na ficha do Royero eu escolhi a origem de Desgarrado, porque a gente não conhece o passado dele muito bem, então eu coloquei isso daí, que é a origem de quando a pessoa só tinha uma vida completamente mundana, então digamos que ele era um atendente da Oxxo. E de classe eu escolhi Ocultista Graduado pra ele, porque eu achei que combinaria muito. A origem de Desgarrado te dá a habilidade Calejado, na qual você ganha mais 1 ponto de vida por Nex. Com 10% de exposição paranormal, ganha a habilidade Saber Ampliado, onde aprende um ritual adicional sempre que ganha acesso a um novo círculo de ritual, e esse ritual não conta para o seu limite de rituais por transcender. Com 40% de Nex, ganha a habilidade Grimório Ritualístico, onde você ganha um Grimório que pesa 1 e armazena rituais. Ele te dá o número do seu intelecto para ganhar rituais extras que não contam para o seu limite de ritual. Com 65% de Nex, você ganha a habilidade Ritual Eficiente, onde você ganha mais 5 na DT para resistir aos seus rituais. Com versatilidade, eu peguei o primeiro poder de Lâmina Paranormal, que é a ficha que eu escolhi para o Bad Boy Eagle, que te dá o ritual Amaldiçoar Arma custando menos 1 PE e te faz usar a perícia de Ocultismo ao invés de Luta ou Pontaria. Nos poderes de classe, eu escolhi pegar Camuflar Ocultismo, em que você pode gastar um número de PE para fazer um ritual sem componentes ou como ação livre, e além disso você também consegue camuflar suas tatuagens ritualísticas para as pessoas que não têm contato com o paranormal não acharem estranho. Transcendi e peguei Sensitive, em que eu ganho mais 5 de diplomacia, intuição e intimidação,
e peguei expansão de conhecimento com afinidade, que me permite pegar 2 poderes de classe que não sejam da minha classe. Então eu peguei ninja urbano de especialista e peguei proteção pesada de combatente. Sem falar da afinidade com conhecimento que eu peguei pra ele. E pera, não me assassina, fã de SMP e Ordem Paranormal, eu posso explicar. Se eu não fizesse isso, eu não poderia fazer algo que eu queria muito pra ficha, que era proteção com maldição lépida e uma katana amaldiçoada pra ele. Eu queria muito colocar ele com afinidade de sangue ou de energia, mas infelizmente eu não posso. Mas não é o fim do mundo, ok? Dá pra engolir uma afinidade com conhecimento com o ER se você se esforçar. Nos rituais eu peguei amaldiçoar arma com conhecimento, perturbação de conhecimento, embaralhar de energia, cicatrização de morte, polarização caótica de energia, distorcer aparência de sangue e cinerária de medo. De segundo círculo eu peguei aprimorar mente de conhecimento, detecção de mentiras de conhecimento, esconder dos olhos de conhecimento, localização de conhecimento, tela de ruído de energia, velocidade mortal de morte, aprimorar físico de sangue, proteção contra rituais de medo, eco-espiral de morte, paradoxo de morte e contenção fantasmagórica de energia. De terceiro círculo eu peguei o mergulho mental de conhecimento, contato paranormal de conhecimento, salto fantasma de energia, transfigurar água de energia, âncora temporal de morte, dissipar ritual de medo e alterar memória de conhecimento. Mas enfim, no inventário dele eu peguei uma katana com modo tático para poder sacar em ação livre e perigosa, que aumenta a margem de crítico em mais 2. Peguei o Grimório, a proteção pesada e eu coloquei uma maldição lépida, onde me dá mais mobilidade e eu posso gastar PS para movimentar paranormalmente, podendo escalar estruturas com mais facilidade, já que ele usa tanto a roupa do Homem-Aranha. Peguei os componentes ritualísticos de todos os elementos, menos de conhecimento e medo porque não tem. Peguei uma vestimenta de diplomacia amaldiçoada com carisma, que é a bandana que ele usa, que me dá mais 1 no atributo de presença quando eu uso ela, e mais 2 em diplomacia. Nas perícias ele ficou com acrobacia, reflexos, atletismo, intuição, investigação, ocultismo, sobrevivência, diplomacia, vontade e fortitude. Nos atributos ele ficou com 2 de agilidade, 2 de intelecto, 0 de vigor, 5 de presença com a bandana e 3 de força. Os status dele ficaram com 49 de vida, 80 de sanidade e 104 de PE. A defesa passiva dele ficou com 22, a esquiva ficou com 32 e o bloqueio ficou com 5. A ficha do Guapito eu pelo menos achei que ficou bem legal e ironicamente combina bastante com a ficha que eu fiz pro Selgo, que vai estar aí no card caso você não tenha visto. O vídeo não tem legenda para outras línguas, mas ele tá bem legal, pelo menos na opinião, então se você sabe português, eu recomendo você assistir ele. Mas enfim, agora que a gente viu a ficha do Roer, vamos ver a ficha do pai dele, né, o meu mano Foolish. Vamos lá. Aqui na ficha do Foolish eu escolhi a origem de desgarrado também, e de classe eu escolhi especialista infiltrador. Eu já falei o que a origem de desgarrado faz, mas a trilha de infiltrador com 10% de Nex te dá a habilidade de ataque furtivo, em que quando o inimigo está flanqueado, desprevenido e tudo mais, você ganha mais dados de dano, em algumas ocasiões até bônus no ataque. Com 40% de exposição ganha a habilidade Gatuno, que você recebe mais 5 na perícia de atletismo e crime e consegue percorrer seu deslocamento normal enquanto anda furtivamente, porque quando você anda furtivamente o seu deslocamento fica limitado. Com 65% de Nex ganha a habilidade Assassinar, onde você pode gastar uma ação de movimento e 3 PE para analisar um alvo e até o fim do seu próximo turno, o seu primeiro ataque furtivo que funcionar tem seus dados de dano extra bufados, então basicamente ele dá dado extra para os dados extras. Além disso, se o alvo tomar dano, você pode escolher se o alvo vai ficar inconsciente ou morrendo. Com versatilidade eu peguei Inventário Otimizado, que é a primeira habilidade da trilha de técnico. E nos poderes de classe eu peguei Ninja Urbano, que me dá proficiência com armas táticas. Transcendi e peguei Afortunado, em que sempre que eu rolar 1 no dado eu posso jogar o dado de novo. Peguei Golpe de Sorte, onde me dá mais 1 na margem de crítico. E Campo Protetor, em que eu posso gastar 1 PE para receber mais 5 na defesa quando uso uma ação de esquiva. No inventário do Foolish eu peguei um arco composto e modifiquei ele com mod tático para sacar em ação livre, perigosa que aumenta mais 2 na minha margem de crítico e modificação cruel que me dá mais 2 na soma do dano. Peguei flechas, proteção leve e adicionei maldição lépida igual fiz com o Royer, porque não sei se vocês lembram, mas o Foolish tem aquela calça que faz ele escalar as coisas. E também, por último, eu peguei a roupa de tubarão, que é uma vestimenta de diplomacia amaldiçoada com carisma igual a bandana do Royer. Então ela me dá mais 1 no atributo de presença e mais 2 na perícia de diplomacia. Nas perícias eu peguei acrobacia, furtividade, pontaria, reflexos,
atualidades, intuição, investigação, ocultismo, sobrevivência, artes, porque as construções deste homem é uma verdadeira obra de arte, diplomacia, percepção, vontade e fortitude. Então os atributos ficaram com 3 de agilidade, 4 de intelecto, 2 de vigor, 2 de presença e com a roupa de tubarão fica 3 e 0 de força. Então os status dele ficaram com 91 de vida, 64 de sanidade e 65 de PE. A defesa passiva dele ficou com 18, a esquiva ficou com 28 e o bloqueio ficou com 5. Enfim, foi assim que ficou a ficha do Foolish, mas agora vamos lá pra Baguera. Inclusive foi mal aí, rapaziada da França, mas já tá sendo complicado traduzir para 3 línguas e não deu pra traduzir pra francês, foi mal. Mas enfim, vamos lá. Na ficha da Baguera eu escolhi a ficha de artista por motivos óbvios, e de classe eu escolhi especialista negociador. A origem de artista te dá a habilidade Magnum Opus, onde você, uma vez por missão, pode fazer com que um dos NPCs te reconheça por alguma de suas obras que te fez famoso. Então você tem mais 5 em testes de diplomacia e em testes baseados em presença. Com 10% de Nex, a trilha de negociador te dá a habilidade Eloquência, onde ao gastar uma ação completa e 1 PE, faz um discurso em que chama a atenção de NPCs adjacentes e os deixam fascinados, assim fazendo eles te obedecerem mais facilmente ou então ficar com medo de você ou algo do tipo. Com 40% de Nex, ganha a habilidade Discurso Motivador e ao gastar uma ação completa e 4 PE, inspira seus aliados com suas palavras, e você e seus aliados recebem mais um D20 em testes de uma perícia à sua escolha até o fim da cena. Com 65% de Nex, ganha a habilidade Eu Conheço um Cara, que é uma das minhas favoritas, onde uma vez por missão, a critério do mestre, pode falar com seus contatos para conseguir um local para passar uma cena de interlúdio, reabastecimento de equipamento ou até mesmo um resgate. Com versatilidade eu peguei Inventário Otimizado. Nos poderes de classe eu peguei Primeira Impressão, que ao fazer um teste de diplomacia, enganação ou intimidação, ganha mais 2 D20 nesses testes até o fim daquela cena. Transcendi 3 vezes e peguei Sensitivo, que te dá mais 5 diplomacia, intimidação e intuição. Peguei Precognição, que te dá mais 2 de defesa, e peguei Afinidade com esse poder, que te deixa imune a ataques surpresas, sem falar da afinidade com conhecimento que eu peguei pra ela. No inventário dela eu peguei um arco com mod tático perigoso e coloquei uma maldição repulsora, que te dá mais 2 de defesa ao empunhar a arma, e ao gastar um certo número de PE e fazer um bloqueio, você ganha mais 5 de defesa. Peguei flechas, proteção leve, um óculos que é uma vestimenta aprimorada de investigação que te dá mais 5 de investigação. Peguei o ukulele, que é um utensílio aprimorado de arte, um cicatrizante, uma lanterna tática e um binóculos. Nas perícias eu peguei furtividade, pontaria, reflexos, intuição, investigação, ocultismo, artes, diplomacia, enganação, percepção, vontade e fortitude. Os atributos dela ficou com 2 de agilidade, 3 de intelecto, 2 de vigor, 3 de presença e 1 de força. A defesa passiva dela ficou com 19, a esquiva ficou com 29 e o bloqueio ficou com 5. Enfim, foi assim que ficou a ficha da Baguera. Eu sinceramente achei que ficou muito legal e a ficha dela até ficou bem semelhante com a ficha que eu fiz pro Selbit, que eu fiz aqui no vídeo anterior. Mas enfim, agora que terminamos a ficha dos gringos, vamos agora para fazer a ficha do Taser e do Craft, começando com o Peck. Vamos lá. Aqui na ficha do Peck eu escolhi a origem de acadêmico, porque o mais perto de cientista que tinha era cientista forense, que 1. É meio longe do que eles são, e 2. É a origem extra da HQ, e eu não tenho ela e eu também tô com preguiça de procurar. E de classe eu escolhi especialista técnico. A origem de acadêmico me dá a habilidade de saber a poder, na qual sempre que eu faço um teste que usa intelecto como atributo base, você pode gastar 2 PE para receber mais 5 nesse teste. 10% de Nex ganha a habilidade Inventário Otimizado, que eu já falei o que faz. Com 40% de Nex ganha a habilidade Remendão, onde você pode gastar uma ação completa em 1 P para remover a condição quebrada de algum objeto, e esse objeto vai durar até o final da cena. E também todos os equipamentos gerais têm sua categoria reduzida em 1. Com 65% de Nex ganha a habilidade Improvisar, onde você pode gastar uma ação completa e 2 P para improvisar um equipamento geral com o que você tem ao seu redor, e cada categoria do item são mais 2 PE. E também fica a critério do mestre se faz sentido e é possível você improvisar aquele item naquela cena. Com versatilidade eu peguei a primeira habilidade da trilha de médico de campo, onde eu posso gastar 2 P em uma ação padrão para curar 2d10 pontos de vida
de aliados adjacentes ou a si mesmo. Meus poderes de classe eu transcendi todas as vezes e peguei Afortunado, que caso eu rode um do dado, eu posso jogar ele de novo. Peguei Golpe de Sorte, que aumenta mais um na minha margem de ameaça. E peguei Campo Protetor, que você pode gastar 1 PE quando faz uma esquiva para ganhar mais 5 em defesa. E peguei Afinidade com esse poder, que me dá mais 5 de reflexo, e quando eu faço um teste de reflexo para reduzir um dano pela metade, na verdade, ele reduz o dano completo. Sem falar da afinidade com energia, obviamente, que eu peguei pra ele, porque esses dois caras são malucos, meu mano. No inventário eu peguei uma besta, porque eles são muito besta, com mod tático e perigosa, que me dá mais 2 em margem de crítico, sem falar da maldição repulsora, que me dá mais 2 em defesa quando eu me fui a arma, e eu ganho defesa também quando eu faço bloqueio. Peguei 2 flechas, uma proteção leve, peguei a roupa de cientista, que é uma vestimenta aprimorada, que me dá mais 5 na perícia de ciências, peguei o body, que não é uma calcinha, deixando claro, que é uma vestimenta aprimorada de diplomacia. Peguei 2 cicatrizantes e uma lanterna tática. Nas perícias eu peguei furtividade, pontaria, reflexos, ciências, investigação, medicina, ocultismo, tecnologia, diplomacia, enganação, intimidação, percepção e vontade. Nos atributos ele ficou com 3 de agilidade, 4 de intelecto, 1 de vigor, 2 de presença e 1 de força. Nos status ele ficou com 65 de vida, 64 de sanidade e 65 de PE. De defesa passiva ele ficou com 18, a esquiva ele ficou com 33 e de bloqueio ele ficou com 0. Essa foi a ficha do meu mano Taser, então vamos logo lá para a ficha do meu mano Mike, sem enrolação aqui. Aqui na ficha do Mike eu também escolhi a origem de acadêmico e a trilha de especialista técnico, então eu vou pular a parte que eu falo das habilidades delas. E vamos direto para versatilidade. De versatilidade eu peguei ataque furtivo, o primeiro poder da trilha de especialista infiltrador. Transcendi o resto das vezes, assim pegando causalidade fortuita, onde a dificuldade dos testes de investigação para encontrar pistas diminui em menos 5, porque esses caras eles acham coisa da lore sem querer. Golpe de sorte com afinidade, que além de me dar mais 1 na margem de crítico, me dá mais 1 no multiplicador de crítico. E também peguei campo protetor. No inventário se prepara que aí vem coisa. Peguei um bastão com mod tático e perigoso, junto de uma maldição energética, onde você pode gastar 2 P por ataque para transformar a arma, exceto seu cabo ou empunhadora, ou a munição disparada pela arma em energia pura. Durante esse ataque, a arma fornece mais 5 em testes de ataque, ignora a resistência a dano e converte todo o dano causado para dano de energia. Armas corpo a corpo emanam luz com uma lâmpada. A munição toma uma forma plasmática iluminada como feixes de luz, e a arma ficou assim. Além disso, peguei uma proteção leve, uma roupa de cientista, que é uma vestimenta aprimorada de ciência, peguei o óculos do Mike, que é uma vestimenta aprimorada de investigação, peguei um cicatrizante, uma granada de fumaça, uma granada de atordoamento, uma granada incendiária, uma mina antipessoal, lanterna tática, balas curtas, balas longas e flechas, caso alguém do time precise de reabastecimento. Nas perícias ele ficou com acrobacia, crime por causa do fuga impossível, furtividade também por causa do fuga impossível, reflexos, luta, ciências, investigação, tecnologia, diplomacia, percepção, vontade e fortitude. Os atributos ficaram com 2 de agilidade, 3 de intelecto, 2 de vigor, 1 de presença e 3 de força. Então os status dele ficaram com 78 de vida, 64 de sanidade e 52 de PE. A defesa passiva dele ficou com 17, a esquiva ficou com 27 e o bloqueio ficou com 10. Enfim, essas foram as fichas do Tasercraft. E agora, por último, porém definitivamente não menos importante, o meu mano Phelps. Vamos lá. Aqui na ficha do Phelps eu decidi fazer algo um pouco diferente. Como ele ficou muito tempo sequestrado pela Federação, eu coloquei aqui que ele ganhou mais exposição paranormal que os demais. Então ele tá com 75% de Nex. A origem que eu escolhi para ele foi a origem de Desgarrado, e de classe eu escolhi Ocultista Conduit. A origem de Desgarrado te dá a habilidade Calejado, na qual você ganha mais 1 ponto de vida por Nex upado. Com 10% de Nex, a trilha de Conduit te dá a habilidade Ampliar Ritual, na qual ao gastar 2 PE você pode ampliar o ritual que você quiser usar em um passo. Ou seja, de curto vai para médio, de médio vai para longo e assim por diante. Com 40% de Nex, ganha a habilidade Acelerar Ritual, na qual você pode gastar 4 PE para fazer um ritual como ação livre. Com 65% de Nex, ganha a habilidade Anular Ritual, onde você pode gastar uma quantidade de PE igual ao custo pago por esse ritual e fazer um teste de ocultismo oposto contra o conjurador. Se vencer, você anula o ritual, cancelando todos os seus efeitos. Nos poderes de classe, eu transcendi todas as vezes e peguei causalidade fortuita, campo protetor,
Sensitivo, onde eu ganho mais 5 em testes de diplomacia, intimidação e intuição. Peguei precognição, que me dá mais 2 em defesa. Peguei sangue de ferro, que me dá mais 2 pontos de vida por Nex. E expansão de conhecimento. E peguei o poder proteção pesada, da classe de combatente, que me dá proficiência com proteção pesada. E peguei afinidade com o elemento de sangue. Nos rituais eu peguei amaldiçoar arma de sangue e amaldiçoar arma de morte, distorcer aparências de sangue, ódio incontrolável de sangue, embaralhar de energia, polarização caótica de energia, cicatrização de morte, consumir manancial de morte e decadência de morte. De segundo círculo eu peguei aprimorar mente de conhecimento, aprimorar físico de sangue, tela de ruído de energia, sopro do caos de energia, esconder dos olhos de conhecimento, invadir mente de conhecimento, eco espiral de morte e velocidade mortal de morte. De terceiro círculo eu peguei mergulho mental de conhecimento, contato paranormal de conhecimento, salto fantasma de energia e tentáculos de lodo de morte. No inventário eu peguei uma faca com maldição repulsora, que me dá o bônus de defesa, proteção pesada com maldição cinética, que me dá mais 2 de defesa e me dá mais 5 de defesa a dano. Peguei brincos com maldição de escudo mental, que me dá proteção a dano mental. E peguei componentes ritualísticos de todos os elementos, menos sangue e medo. Nas perícias ele ficou com reflexos, luta, intuição, investigação, ocultismo, sobrevivência, diplomacia, intimidação, percepção, vontade e fortitude. Os atributos dele ficou com 2 de agilidade, 3 de intelecto, 1 de vigor, 5 de presença, é isso que ele não tem nada amaldiçoado com carisma, e 2 de força. Então ele ficou com 70 pontos de vida, 90 de sanidade e 135 de PE. A defesa passiva dele ficou com 26, a esquiva ficou com 41 e o bloqueio ficou com 15. Então, rapaziada, essas foram as fichas. Deu muito trabalho fazer todas essas fichas, roteiro, edição, traduzir tudo. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Caso você entenda português, eu recomendo muito que você compre o livro de Ordem Paranormal. Infelizmente, se eu não me engano, você não vai conseguir comprar a versão física estando de fora do Brasil, mas deve dar para comprar a versão digital. E se você comprar, eu espero que você realmente goste. Foi muito complicado fazer esse vídeo, porque na fase final do vídeo eu acabei ficando doente, como vocês podem ver, minha voz está um pouco anasalada, mas eu tô melhorando, então podem ficar tranquilos. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos aqui, espero que vocês fiquem bem. Até mais.